Olá pessoal, quem fala aqui é Terry Ferreira, consultor de imigração em Toronto. Hoje eu quero falar com você sobre o Canadá. O Canadá é a bola da vez, considerado um dos melhores países do mundo para viver. É um país onde tem crescido cada ano o número de estudantes internacionais e a procura de brasileiros para migrarem para o Canadá. Hoje eu vou falar como você pode vir estudar no Canadá e logo após aplicar para residência permanente. A procura de estrangeiros e estudantes internacionais para o Canadá tem crescido muito nos últimos anos. Para você ter uma ideia, entre 2008 e 2015, houve um aumento de 92% de número de estudantes internacionais no Canadá. Em 2016, houve mais de 260 mil estudantes internacionais no Canadá, sendo eles mais de 7 mil brasileiros. O Brasil é o terceiro país que mais exporta estudantes para Toronto e o 10º para o Canadá. A procura de brasileiros para o Canadá tem a ver com o crescimento mundial. As três principais razões que as pessoas têm procurado o Canadá para estudar ou migrar, primeiro é pela qualidade de ensino, né? O Canadá é líder, é uma superpotência na área de educação. E por que você escolheu o Canadá? Porque a qualidade de ensino é melhor e também nos Estados Unidos tem o problema do Trump, é complicado. E porque a facilidade de imigração para o Canadá também é melhor. E também agora brasileiro não precisa de visto mais, desde que você tenha o visto americano, então é só o ETA. Segundo lugar, porque é um país tolerante, é um país que aceita todas as diferenças culturais, religiosas, orientação sexual e também tem a liberdade de expressão. E o terceiro lugar é pela segurança pública. O Canadá é considerado um dos países mais seguros do mundo para viver. 95% dos estudantes que já tiveram experiência no Canadá e estudaram aqui recomendam o Canadá para amigos, sendo deles 51% têm um projeto de aplicarem para residência permanente no Canadá. Para você ter uma ideia, em 2016, mais de 1.700 brasileiros se tornaram residentes permanentes no Canadá e 26% deles através da classe econômica. O meio mais utilizado pelos brasileiros para imigrar é através dos estudos. De acordo com o Itamaraty, o Canadá tem hoje mais de 50 mil brasileiros, fora estudantes internacionais, que é um total aproximadamente de 7 mil. Qual é o método mais usado pelos estudantes? Geralmente, hoje em dia, as pessoas têm escolhido fazer uma pós ou uma escola técnica no Canadá. Às vezes as pessoas nos perguntam, eu devo fazer a mesma área que eu estudei no Brasil ou devo trocar de área? Isso é de acordo com cada um. Não existe uma regra para a imigração que você tem que continuar trabalhando, estudando na mesma área que você atua no seu país de origem. Geralmente as pessoas encontram mais facilidade de estudarem onde eles já têm, na área que eles já têm experiência. Mas no caso do Canadá, tem muitas pessoas que às vezes são advogados no Brasil, chegam no Canadá, vão estudar culinária. Ou às vezes eles são engenheiros no Brasil, chegam no Canadá, vão estudar educação infantil. Na verdade, o país procura profissionais que querem não só trazer o conhecimento já do seu país de origem ao país, mas ao mesmo tempo poder desenvolver a questão socioeconômica da nação. O meu escritório recebe milhares de perguntas de estudantes brasileiros querendo saber se eles são obrigados a estudar ou trabalhar na mesma área onde eles atuam no Brasil. Na verdade, não. Isso era muito utilizado em 2013, quando o governo canadense tinha uma lista de profissões onde as pessoas precisavam imigrar pelas profissões. E, tecnicamente, eles teriam que trabalhar na área. Hoje as coisas mudaram. O Canadá procura pessoas qualificadas para imigrar. Você pode ser muito bem um arquiteto no Brasil e imigrar como professor infantil no Canadá. Você pode também ser um advogado no Brasil e vir para o Canadá fazer culinária. Não importa, desde que você tenha interesse e condições financeiras para poder estudar, você é bem-vindo, de acordo com a imigração e o governo canadense. Qual a diferença entre uma escola pública e uma escola particular? Os brasileiros confundem às vezes porque todas as escolas no Brasil têm escola pública que é do governo federal e escola particulares geralmente que não são do governo. No Canadá é um pouco diferente. Escolas públicas no Canadá, o governo controla escolas públicas e são os maiores sócios das escolas. E geralmente as escolas públicas são maiores, em torno de 20 a 60 mil alunos de uma escola pública. Escolas particulares são menores. Para você que tem intenção de migrar para o Canadá, sempre recomendamos escolas públicas, porque o ensino é melhor, o acesso às informações e o apoio estudantil é melhor e ao mesmo tempo abre um caminho para você, depois da escola, pegar o seu Postgrad Work Permit. E também os seus filhos e a sua esposa, o seu esposo, poderão trabalhar e estudar enquanto você estuda numa escola pública.
É mais caro? De fato é mais caro, porque o ensino é melhor e ao mesmo tempo abre um caminho para você legalizar no Canadá. Se você quiser vir para o Canadá e fazer um curso de inglês de menos de 6 meses, você pode fazer isso somente sendo o status de visitante, ou um ETA, hoje um ETA, ou um visto de visitante, ou você pode solicitar no consulado um visto de estudante de inglês ou de francês, que é o visto SX1. O SX1 te dá o direito de estudar inglês até 6 meses sem ter permissão de estudos. Agora, se você vai vir para o Canadá para fazer um curso num college, seja uma pós ou um técnico, você precisa de um visto de estudante. É o visto SX1. O processo varia, mas a média de tempo é entre 2 a 3 meses, incluindo o pedido de exame médico. Lembrando que se você é casado e quer trazer sua esposa ou seu esposo para te acompanhar, a pessoa que vai vir com você também precisa fazer parte do processo de visto para o Canadá. Seus filhos também fazem parte do processo de visto para o Canadá. Os acompanhantes de estudante no Canadá têm direito a um visto também. Por exemplo, se o seu marido estiver vindo para o Canadá para fazer um college, um programa de 1 ano, você tem direito à permissão de trabalho. O seu filho tem direito à permissão de estudos, enquanto você estiver estudando. Agora, se o seu marido estiver vindo para o Canadá, primeiro, para estudar inglês, você terá um visto de visitante. A partir do momento que o visto dele é estendido ou trocado para um visto de estudante para quem vai estudar no college, aí você tem direito, então, o Open Work Permit, que te dá o direito de trabalhar 40 horas por semana. E o seu filho terá o direito de estudar na escola pública. Durante os seus estudos, você tem direito de trabalhar 20 horas semanais part-time. E a sua esposa ou seu esposo tem direito de trabalhar 40 horas full-time. Nos tempos de break da escola, na semana de descanso, né, o que chamam de semana de Reading Week, ou durante as férias, você pode também trabalhar full-time. Depois que você escolheu o seu curso, entrou em contato conosco, fez seu processo de visto, agora é hora de nós começarmos a mapear o seu projeto de residência permanente. O primeiro passo é você pedir o Postgrad Work Permit. O que é o Postgrad Work Permit? O Postgrad Work Permit é um direito que os estudantes internacionais têm a partir do momento que eles concluem pelo menos 1 ano de escola pública no Canadá. Lembrando que 1 ano letivo no Canadá são 8 meses de sala de aula. E o tempo que você fizer de co-op, que é o estágio, não é válido para agregar no tempo do seu PGWP. Vamos fazer os cálculos. Se você estudar 1 ano no Canadá numa escola pública, você vai ter 1 ano de PGWP. Se você estudar 2 anos no Canadá em escola pública, você terá direito a 3 anos de PGWP. E se você estudar 3 anos, o teto que você vai receber são 3 anos. O que nós recomendamos geralmente para os nossos clientes é ser estratégico. Às vezes é necessário você fazer 2 anos de college para você conseguir a residência, ou às vezes vale a pena você fazer só 1. E logo depois do primeiro ano você já solicitar o seu Postgrad Work Permit. Como fica a minha família nesse caso? A sua esposa ou seu esposo também terá o direito do Open Work Permit, que é o PGWP, para a pessoa que está acompanhando. A única diferença é que para sua esposa ou seu esposo conseguir o Postgrad Work Permit também, você precisa comprovar para a imigração que você está trabalhando em tempo integral. Um exemplo, um estudante acaba a escola, pega o Postgrad Work Permit, começa a trabalhar, e aí a esposa, o visto dela está terminando. Ela pode pegar um Postgrad Work Permit também. Agora, o que não pode acontecer é que se você termina a sua escola, você não consegue achar emprego e o visto de sua esposa estiver vencendo, ela vai ter que trocar o status dela para visitante para depois voltar a ser trabalhadora. Isso é algo muito importante e tem que ser muito bem pensado para você não perder, nem a sua esposa perder o status no Canadá. Todos têm direito ao Postgrad Work Permit? Não. Só tem direito ao Postgrad Work Permit quem estuda numa escola pública no Canadá. Se você estudou numa escola particular, infelizmente você não terá o direito. A única coisa que você poderá fazer após o final do estudo é você pedir um visto de visitante. Então você pode ficar no Canadá mais 6 meses após como visitante, mas você não terá o direito a trabalhar se você não estudou numa escola pública. Por isso é muito importante, quando você entrar em contato com nossos consultores de educacional, como é a Canadá Sem Fronteiras, você diga a eles, eu preciso de uma escola pública, porque a escola pública te dá não só o Work Permit pós o estudo, mas te abre um caminho para a legalização.
É importante dizer também que o Canadá tem outros programas além da pós ou técnico. Mestrado tem sido muito procurado no Canadá. Nós recomendamos o mestrado para as pessoas que têm 40 anos ou mais. Por quê? A partir do momento que você tem 40 anos, fica muito mais difícil você pontuar pelo sistema do Express Entry. Então, com o mestrado, abre um caminho para você, por exemplo, aplicar para residência permanente direto pela província de Ontário. Você nem precisa se preocupar tanto com a pontuação. Só que muitas pessoas, às vezes, preferem não fazer o mestrado por causa de condições financeiras e preferem fazer uma pós primeiro, para depois, no futuro, fazer o mestrado. Entre em contato conosco que nós podemos te ajudar a mapear qual o melhor caminho para você. Mas o mestrado é um caminho muito viável e está sendo muito utilizado ultimamente por brasileiros. E o doutorado também. Chegou a hora de falarmos a parte mais interessante. Depois que você vem para o Canadá, conclui um curso técnico ou uma pós no Canadá, ou às vezes está um mestrado, nós temos que agora começar a projetar a sua residência permanente. Em 2015, o governo canadense introduziu um sistema, uma plataforma de imigração, chamada Express Entry. It's called Express Entry. Dentro do Express Entry existem 3 programas, que é o Federal Skilled Worker, o Federal Skilled Trades e o Canadian Experience Class. Vamos falar do primeiro. O Federal Skilled Worker é para uma pessoa que é um técnico na área dela e tem uma experiência de pelo menos 1 ano no país de origem nos últimos 10 anos. Se você trabalhou no Brasil como TI nos últimos 10 anos, pelo menos 1 ano, você qualifica para este programa. Quais são as exigências? Você tem que ter uma formação superior ou um high school, do 2º grau. Você tem que falar inglês relativamente bem. Você vai fazer uma prova de inglês ou IELTS ou CELPIP, que é a prova de inglês canadense, e você tem que ter no mínimo de 1 ano de experiência. Além disso, se você não tiver uma oferta de trabalho, você tem que comprovar fundos financeiros para você poder migrar. O segundo programa é o Federal Skilled Trades. O Federal Skilled Trades é específico em algumas habilidades, e geralmente é para cozinheiros, chefe de cozinha, eletricistas e pessoas que trabalham na construção. Este programa não é utilizado muito, pois a pontuação dele é muito baixa. Geralmente as pessoas que estudam nessa área não têm formação superior, o que faz com que elas não alcancem uma pontuação muito elevada para poder ser convidado pelo programa. E o terceiro programa é o mais importante, que é o Canadian Experience Class. Esse programa é para uma pessoa que cumpre 1 ano de trabalho técnico no Canadá, na classificação de ocupação técnica. O Canadá tem um sistema de classificação de profissões que é chamado NOC, National Occupation Classification. E cada profissão é listada com um número e também uma letra. Para qualquer programa de imigração federal, você tem que trabalhar ou na área 0, A ou B. Área 0 é a área de senior, então você for um senior manager, um senior position numa empresa. Área A é a área de manager, se você exerce uma profissão de manager, no caso de gerente da ocupação da empresa no seu cargo de trabalho. E a área B é a área técnica, se você pelo menos é supervisor de alguma área ou exerce uma profissão que precisa de certo treinamento para você exercer. Depois que você cumpre 1 ano, que é 1.560 horas de trabalho no Canadá, calculadas 30 horas por semana durante 12 meses, você pode aplicar para residência permanente através do Canadian Experience Class. Mas, Terry, por que essa classe é a mais interessante para estudantes? Você só pode classificar para este grupo, ou essa classe do programa, do sistema, você só pode classificar para este programa se você trabalhar no Canadá com Work Permit. E a melhor forma de você ter permissão de trabalho no Canadá é através dos estudos, utilizando o Postgrad Work Permit, que você tem o direito após conclusão de pelo menos 1 ano de escola técnica. Então, você vem para o Canadá, estuda aqui durante 1 ano. Você terá direito de 1 ano de PGWP. Você terá esse 1 ano para você cumprir as 1.560 horas num trabalho de pelo menos NOC B. Após isso, você usará a sua prova de inglês, a sua formação superior no Brasil e no Canadá, e nós vamos assimilar e fazer um perfil e ver sua pontuação. Agora, é importante lembrar que
Uma pessoa que estuda somente um ano college no Canadá, fica bem apertado, bem difícil conseguir concluir um ano de trabalho técnico. Por quê? Você conclui sua escola, pede o PGWP chega, você já tem que estar trabalhando, porque geralmente a migração só dá um ano de PGWP. Então, o que nós recomendamos, às vezes, é que a pessoa faça 2 anos de college. Por que 2 anos de college? Com 2 anos de college, técnico ou uma pós, você terá 3 anos de PGWP. E esses 3 anos vão te dar tempo de sobra para você cumprir pelo menos um ano exigido para o programa. Vamos lá. Concluí a college, tenho um ano de experiência, o que eu faço? Aí, nós iremos criar um perfil para você no Express Entry, colocando sua experiência no Canadá, sua experiência no Brasil técnica, sua formação superior e o seu nível de inglês. Um dos fatores mais importantes é a idade. Mais jovem, maior pontuação. Nível de inglês, melhor, mais alta a sua pontuação. Depois que a pessoa tiver concluído todos esses passos, nós então criamos um perfil para ela. A imigração, de 2 em 2 semanas ou de 3 em 3 semanas, faz um sorteio do Express Entry e anuncia uma nota de corte. Essa nota de corte geralmente varia entre 400 a 470, né? Sendo a mais baixa, foi no dia 31 de maio de 2017, 413 pontos. Se nós fazemos o seu perfil e você estiver acima da nota de corte, você então recebe um ITA, Invitation to Apply, um convite para aplicar para residência permanente no Canadá. Depois desse período, nós temos 90 dias para comprovar que você realmente é aquela pessoa do perfil. Nesses 90 dias, nós fazemos exames médicos, nada consta de países que você já viveu, mais de 6 meses acumulado ou visitou. Nós fazemos a apresentação das cartas das empresas onde você trabalhou, testificando o seu trabalho, seu tempo de experiência e a descrição da sua ocupação. E também nós apresentamos os recursos que você tem no Canadá ou os recursos que você vai trazer para o Canadá para emigrar. Lembrando que, para o Canadian Experience Class, você não precisa comprovar recursos, somente para o Federal Skilled Worker ou Federal Skilled Trades. A partir do momento que você já concluiu sua aplicação para residente permanente, nós enviaremos para a imigração. Até 6 meses após o envio da aplicação de residência permanente, o Canadá vai comunicar a decisão se aprovou o seu pedido de residência permanente ou não. No escritório, nós temos um recorde. Um casal conseguiu o Invitation, ITA, com 12 horas após nós colocarmos o perfil deles no ar. E receberam aprovação da residência permanente com 8 semanas. 8 semanas após o envio da aplicação de residência permanente, esse casal foi aprovado pela imigração e já são residentes permanentes no Canadá. Eles vieram através de estudo. Um deles veio estudar 1 ano de college, depois aplicou por mais 1 ano de college, enquanto o marido conseguiu, então, fazer 1 ano de experiência de trabalho e logo no meio do 1 ano de experiência de trabalho nós aplicamos para residência permanente. E eles já foram aprovados. Então, não é muito difícil. O Canadá procura muito profissionais e nunca teve tão fácil você aplicar para residência permanente no Canadá. E os estudos é o melhor caminho. Agora, tem também programas de província. Ontario é uma das províncias mais procuradas e British Columbia, onde fica a cidade de Vancouver. Se você quer estudar, por exemplo, em Ontario, British Columbia, New Brunswick ou Manitoba, são províncias que geralmente oferecem vagas para estudantes internacionais. Você estudou na província pelo menos, vamos supor, 1 ano, você conseguiu um emprego, ou uma empresa está te oferecendo uma vaga de emprego, você pode aplicar pela província. Qual que é o benefício de aplicar pela província? A província geralmente vai te dar uma pontuação, vai te dar uma nomeação, e a partir do momento que sua nomeação nós recebemos sua nomeação, você vai ganhar 600 pontos a mais no Express Entry. Então vamos supor que você hoje está com 300 e poucos pontos, porque você não consegue pontuar muito alto por causa da sua idade. Mas aí, no caso, a província faz um nomination para você, te manda um nomination. Você vai então colocar os 600 pontos a mais no seu perfil, que vai se tornar 900 pontos, automaticamente recebendo um convite de residência permanente no próximo draw. Então, às vezes, é muito estrategicamente viável ou inteligente de nós usarmos as províncias, os programas de províncias para poder legalizar.
Outro programa que tem feito o maior sucesso é o mestrado em Ontario. Se você tem interesse de fazer mestrado no Canadá, faça em Ontario. Ontario tem um programa de mestrado onde, se você estudar 1 ano de mestrado em Ontario, numa escola pública, você tem até 2 anos após a conclusão para você aplicar para residência permanente pela província de Ontário. Independente da sua idade, independente de se você já fez um college no Canadá ou não. Se você aplicar para o mestrado em Ontario, você tem essa grande oportunidade de aplicar para residência permanente. Igualmente para o doutorado. Se você estudar doutorado em Ontario, você também pode aplicar. Qual é a vantagem do mestrado? O mestrado é somente 1 ano e é algo mais rápido, enquanto o doutorado é algo que demora mais tempo. Agora, a grande vantagem que se você vir estudar mestrado no Canadá é que se você fazer mestrado durante 1 ano, você terá depois 3 anos de PGWP. O que quer dizer? Se você estudar 1 ano no Canadá, você terá 3 anos para cumprir 1 ano de trabalho se você fosse aplicar para o sistema federal. Ou você tem 2 anos para aplicar para residência permanente através do sistema da província de Ontário. E outras províncias como British Columbia também oferecem, se você for estudante internacional e tiver uma oferta de trabalho para alguma empresa da província, você também pode legalizar pelo sistema do Express Entry da província de British Columbia. Se você estudou no Canadá ensino superior, você terá 15 a 30 pontos a mais no Express Entry só por ter estudado no Canadá. E 15 pontos é muita coisa. Quando nós jogamos, depois que você concluir 1 ano de trabalho técnico aqui, os 15 pontos a mais por ter estudado no Canadá faz uma grande diferença no draw. Ou se você vem para o Canadá, usando sua experiência do Brasil, debaixo do Federal Skilled Worker, e estudou pelo menos 1 ano no college aqui, você também ganha 15 pontos. Então, às vezes, você nem precisa concluir 1 ano de PGWP já para aplicar para residência permanente. É muito bom estudar no Canadá e tomar vantagem, utilizar esses 15 pontos.